Hoje, a pedido de vocês, como vocês pediram, nós vamos de comunidade e sucessão ecológica. Nessa aula, nós vamos encontrar tudo que fala sobre ecologia. Atenção quanto à sucessão ecológica. Vamos lá? Ecologia. Definição, estudo das relações de seres vivos entre si e com o meio ambiente. Importância da ecologia. Racionalização do desmatamento e da exploração dos recursos naturais. Controle da poluição urbana, controle do crescimento das populações. Coisa que a gente não vê, né? Bom, os conceitos ecológicos. Os principais conceitos em ecologia, tá? Alguns desses conceitos nós já vimos e já estudamos. Espécie. Indivíduos que compartilham das mesmas características físicas, fisiológicas, anatômicas, comportamentais e genéticas, capazes de se reproduzir entre si e gerarem descendentes férteis. População. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade ou biocenose. Conjunto de várias populações. Ecossistema. Interação entre o meio biótico vivo e o abiótico não vivo. Biosfera. Conjunto formado por todos os ecossistemas da Terra. Habitat, o local onde se encontram naturalmente determinada espécie. Nicho ecológico, papel desempenhado por uma espécie no seu ecossistema. Trata-se do tipo e modo de alimentação, tipo de abrigo de reprodução, bem como sua influência no meio em que vive. Potencial biótico é a capacidade máxima de reprodução de uma espécie. Uma espécie que atinge seu potencial biótico terá um crescimento populacional exponencial. Resistência no meio é a resistência que o ambiente oferece ao crescimento das populações naturais. Princípio de Gauss ou princípio de exclusão competitiva é quando duas espécies diferentes habitam o mesmo ambiente e têm nichos muito semelhantes. Competição. Aqui, biomas. Região biogeográfica com características próprias de uma vegetação, clima, fauna, flora, capazes de se autossustentar. Ecotono, região entre biomas caracterizado por uma alta biodiversidade, como é o caso aí da Amazônia. Fatores ecológicos do meio. Nós temos aí alguns. Os abióticos são os fatores não vivos ou físico-químicos que interferem no desenvolvimento e sobrevivência dos seres vivos do local considerado. Exemplo: água, gases, luminosidade, sais minerais, luz, pressão, temperatura. Isso tudo aí você já sabe, já estudou. Os bióticos correspondem à comunidade local, são autotróficos ou heterotróficos, a parte viva. Autotróficos, produtores, que são as plantas, heterotróficos, os consumidores e os decompositores, que são os animais. Ecologia dinâmica de população. Trata-se do aumento e diminuição do número de indivíduos em uma população natural. Fatores de acréscimo na população: taxa de natalidade e taxa de imigração. Fatores de decréscimo nas populações: taxa de mortalidade e taxa de emigração. A população em crescimento, natalidade mais imigração. População em declínio, natalidade mais imigração, que é maior que a mortalidade e a imigração. População em equilíbrio deve ter natalidade e imigração e mortalidade e emigração sempre iguais. Nunca maior ou menor. Bom. Fatores do meio, os desfavoráveis e os favoráveis, que são os abióticos e bióticos, clima, espaço, alimento, competição, predatismo, parasitismo, a resistência ambiental e potencial biótico desses. Aqui eu fiz um gráfico para vocês estarem avaliando o potencial biótico, tá? O crescimento da população e a resistência do meio. Cadeias alimentares. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema. Aí eu tenho um produtor, um herbívoro, um carnívoro e um decompositor. Aí vai se formar uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar, as cadeias alimentares, né? Elas podem ser as mais simples até as mais
as maiores, né? Então nós temos o capim, o coelho, a raposa e a onça. O coelho come o capim, a raposa come o coelho, a onça come a raposa, tá? Dá para entender. Definição e entrelaçamento de cadeias. Aqui, olha, dá para você perceber quem come quem e o porquê. O suprimento de nutrientes, fitoplâncton, zooplâncton, isso no fundo do mar, tá? Alguns seres aquáticos. Pirâmides ecológicas. As definições são representações gráficas da quantidade de indivíduos, da biomassa, da energia de cada indivíduo trópico. Os tipos de pirâmides ecológicas podem ser pirâmide de número, pirâmide de biomassa, pirâmide de energia. E a gente vai conhecer cada um deles, cada uma delas. A pirâmide de números é aquela que segue aquela linha daquela cadeia alimentar. O capim, o coelho, a raposa e a onça. A pirâmide de biomassa. Naquela, nós fomos do maior, o menor ficou embaixo, o maior em cima. Aqui é o contrário, como se você virasse ela de cabeça para baixo. Por quê? Nós temos a onça lá no topo, depois a raposa, o coelho e o capim. Pirâmide de energia. Aqui, a mesma coisa, a onça no topo ainda, só que lá a onça ocupava, na anterior, a onça ocupava um parâmetro maior. Só que aqui, de energia, o capim ocupa esse parâmetro maior, tá? Olha aqui, tá? Por quê? O capim, ele não necessita de ninguém para produzir sua própria energia, para produzir seu próprio alimento. Já o coelho, a raposa e a onça, sim, necessitam. Pirâmide de números, outra representação. Bactérias, pulgões e árvores. Aqui, ó, na biomassa, o que acontece? Acontece que a bactéria fica com menor, né? Fica com a parte menor. Da energia, a mesma coisa. A árvore fica com a parte maior também, tá? Pirâmide de números, com outros animais. Árvore, largata e aves. Aves, largatas e aves, largatas e a árvore embaixo. Aqui, ó, na biomassa, a árvore maior, porque produz seu alimento. E na energia, a mesma coisa. Relações ecológicas harmônicas. Não ocorre prejuízo para os envolvidos. Intraespecífica. Ocorre entre indivíduos da mesma espécie dentro das populações. Interespecíficas. Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes dentro das comunidades. Então, atenção a isso, dentro das populações e dentro das comunidades. Nós temos colônia, sociedade, protocooperação, mutualismo, comensalismo. Aqui, o que é e como acontece. Colônia, indivíduos unidos anatomicamente, dividindo ou não funções. Bactérias, esponjas, corais. Sociedade, indivíduos não unidos anatomicamente, organizados e cooperativamente. Abelha, vespa, eles vivem em sociedade. Protocooperação, benefício mútuo, onde a associação não é obrigatória. Exemplo, crocodilo e o pássaro palito, o anu e o gado. Mutualismo, benefício mútuo, onde a associação é obrigatória entre indivíduos. Links, ruminantes e bactérias. Comensalismo, organismo que se alimentam de restos alimentares de outro. Hiena e leão, tubarão e rêmora. Ainda tem inquilinismo, floresta, exemplo, pássaro vegetal, forésia. E epifitismo, as orquídeas e as bromélias. Intraespecífica, nós temos as relações desarmônicas, que ocorre prejuízo para um dos envolvidos. Então, nós temos dois tipos aí, a interespecífica, com o indivíduo da mesma espécie, e a interespecífica, também ocorrendo dentro das populações e dentro das comunidades. E como exemplo dessas relações desarmônicas, nós temos aí canibalismo, competição, predatismo, amensalismo e parasitismo. Bom, em competição nós temos dois grupos aí. Indivíduos que concorrem pelo mesmo recurso do meio e indivíduos que concorrem pelos mesmos recursos do meio.
tá? Tanto na interespecífica quanto na intraespecífica. Predatismo, indivíduo que mata e come outras espécies diferentes. Exemplo, leão mata e come a zebra. Amensalismo, indivíduo que libera substância que impede o desenvolvimento do outro. Fungo que produz antibiótico. Parasitismo, indivíduo que vive às custas de outro. Exemplo, lombriga, carrapato, vírus, piolho. Sucessão ecológica. Ela pode ser primária, onde anteriormente não existia vida, e secundária, onde anteriormente existia vida. Sucessão ecológica, substituição gradual de espécies até estabelecermos de uma comunidade clímax equilibrada. Essex, série e clímax. É intermediário esse série, clímax é o equilíbrio. E Essex é o pioneiro. Então, nós temos aí como exemplo os links, os musgos, a floresta. E aqui, tudo que faz parte deles. Ao decorrer de uma sucessão, ocorre aumento da biomassa total, da biodiversidade, da taxa de fotossíntese ou da respiração. Pense e responda. Durante a sucessão ecológica, ocorre extinção de algumas espécies e surgimento de outras. Pode ocorrer uma região intermediária entre dois ecossistemas, clímax, em que ocorre intensa disputa de alimentos entre animais das duas comunidades. Esta região é chamada de ecotone. Bom, vou deixando aí com vocês os exercícios do livro, da página 618 até a 622. Façam, preste bastante atenção, tá? Não reclama que é muito, que é tudo de múltipla escolha, tá? Molezinha. Os exercícios sobre essa aula a gente vai fazer mais lá no Classroom. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, vá lá no Classroom ou me chama que eu tô aí. Então, vamos tirar dúvidas, vamos assistir às aulas no Classroom. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.